Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e vocês já estão prontos para sair da depressão para a alegria. Ai, meu Deus, ontem nós estávamos deprimidos. Hoje de manhã eu já estava falando em pivô de baixo, depois eu tive que deletar o meu postzinho no Twitter, dizendo que não ia mais ter pivô de baixa. Meu Deus, que mudança repentina, né? Pessoal, hoje o mercado abriu com fortes altas de manhã cedo não, ao longo da tarde agora, né? Ao longo da tarde, altas muito fortes, mercado marcou um fundo, tá? Pode ser o último fundo? Pode, assim como pode ser que a gente ainda tenha retestes nessa região. Mas eu queria abrir uma live rapidinho para explicar para vocês o seguinte, o que eu estou de olho para hoje, para essa semana, tá? Confirmação do bear trap. É isso que a gente precisa para essa semana. O gráfico do Bitcoin no semanal, ele tá lindo, 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 tá? Isso daqui é um bear trap, isso aqui é uma perda temporária, uma ameaça de fazer pivô de baixa, e no mesmo dia teve rejeição dessa tendência de baixa, voltando a produzir uma forte alta no mesmo dia. Então nós tivemos um bear trap na região dos 78 mil dólares, região pela qual, na minha visão, é o melhor suporte para comprar, o melhor preço para comprar 78. E daqui para frente só Deus sabe o que vai acontecer. Porém, quais são os sinais que a gente precisa ter agora para confirmar o bear trap e manter o bear trap para a continuação da alta? Nós precisamos então que no restante da semana, e temos que lembrar que estamos distantes ainda do domingo, né? Geralmente no domingo, às 21 horas da noite, o preço do Bitcoin ele faz o fechamento dessa barra semanal. Se essa barra semanal fechar desta forma, do jeito que está, e acima da máxima da semana anterior, tá? Acima de 82.400 dólares, agora ele está em resistência, né? 82.310. Mas se o Bitcoin continuar subindo amanhã, continuar subindo sexta-feira, chega no domingo acima do nível de 82.400 dólares, nós vamos ter uma grande, mas gigantesca probabilidade de que nas próximas semanas o mercado volte a ter alta, tá? Primeiro porque esse aqui é um padrão de bump and run que a gente já está acompanhando já há um bom tempo, né? Então, por exemplo, a alta, ela não pode ser interrompida aqui, ela tem que dar continuidade, tá? Porque ele fez um padrão de bear trap aqui. Então, ele precisa validar esse bear trap para trazer para nós confirmação de fundo e retomada de alta, tá? E o importante, linha de tendência de baixo. A gente pega a linha de tendência de baixo, estica ela até aqui. No primeiro teste, ela falhou miseravelmente, mas em uma possibilidade de rompimento do segundo teste, é reversão, tá? Se ele entrar acima dessa região de 88, reversão confirmada. Se ele fechar o semanal acima de 82, significa que nas próximas semanas ele tem grandes chances de romper 88. Rompendo 88, temos grandes chances de romper 96 e rompendo 96, retomada de alta confirmada, tá? Então, agora, por exemplo, ele fez fundo, tá? É um fundo confirmado isso daqui. Isso aqui é um fundo confirmado. A questão é, ele vai ser um fundo para trazer um topo mais baixo novamente derreter, ou ele vai fazer rompimento dessa linha de tendência de baixa? Então, por isso que eu estou falando que se no domingo de noite Bitcoin superar os 82.400 dólares e fechar acima deles, acima dessa resistência, ele anula o risco de mais queda, tá? Então, o alvo, o preço que eu estou ligado para essa semana, esta semana ele fechar no domingo acima de 82.400 dólares. O ideal seria ter uma semana com rompimento de 88, mas não sei se o mercado já vai trazer aquela alta forte já 2 dias consecutivos, né? Geralmente um dia de alta como esse
traz recuo nos dias seguintes, tá? Então, dias como esse traz recuos nos dias seguintes, geralmente ele não fica entregando ainda alta, acima de alta forte, porque ele está passando por um processo de reversão. E no gráfico de 4 horas, é normal ele subir mais um pouco ainda e causar uma sobrecompra aqui, antes dele voltar para a meiuca aqui e para a região da metade do RSI, confirmar a reversão. Então, o que a gente precisa ver? A gente precisa ver que os próximos dias o preço se consolide nessa zona de 82.400 dólares, acima de 82.400 dólares, e espero que ninguém tenha vendido desesperado ontem, tá? Que ninguém tenha se desesperado com a queda de ontem. Ontem era um dia bastante depressivo e, na verdade, basta apenas um dia para tudo mudar. E eu entendo que a gente tem mais risco de short squeeze agora, ou seja, de alta forte, tá? Para provocar um short squeeze e vir rasgando, eliminando e limpando muitas pessoas que estão apostando na baixa. Lembrar também que nós temos gaps de alta, ou seja, agora nós temos grandes chances de subir para fazer fechamento de gap, tá? E claro, os primeiros dias, ó, fechando quase o gap, ó, o gap está em 83.800 dólares, tá? Então provavelmente ele vai subir até os 83.000 para fazer o fechamento desse gap, desse gap de alta, tá bom? Aí a questão toda é, como ele vai andar a partir disso daqui? Tá? Tirando toda a minha zoeira do Twitter, e falando bem sério agora, né? Eu gosto de fazer a zoeira do Twitter lá, porque eu imagino o cara do outro lado da tela esbravejando de raiva. Meu Deus, como você pode ser tão pau no cu? O Twitter é meu caps. Eu gosto de ficar brincando com meus retardadinhos lá, tá? Então o que acontece? Tirando a minha zoeira do Twitter, e agora falando sério, tá? O que a gente não pode fazer então é perder essa barra de hoje, tá? Então nos próximos dias não pode acontecer do mercado flopar, enfraquecer e perder esta barra de alta aqui, tá? Se ele perder essa barra de alta, Bitcoin vai vir testar níveis mais baixos, 76, 72, 68 e assim por diante, tá? Então a gente tem apenas uma marcação de fundo, a gente ainda não tem uma confirmação de fundo. Para ele confirmar o fundo, a gente precisa que esse bear trap aqui valide, que esse topo perca que esse fundo perca o fundo anterior temporariamente, mas depois retorne à alta e faça finalmente um rompimento das médias importantes, como a média 21 semanal e a média 8 semanal, tá? Então a gente está por um sinal para a retomada de alta. Sinais importantes que precisam acontecer ao longo dessa semana. Chega no domingo, precisa romper e fechar acima de 82.400 dólares. Gravem esses números. Precisa romper e se manter acima de 82.400 dólares. Esse é o primeiro sinal que já valida e já aumenta nossas probabilidades. O segundo sinal é o rompimento dos 88 mil dólares por unidade. Com um rompimento de 88, a gente romperia a média 21 e média 8. Nesse momento, a única solução que dá para fazer é comprar. Então, nesse presente preço, né? Ou esperar uns dias e ver se o mercado recua até 79, 80 e tenta comprar ali antes de uma reversão. Mas sim, o mercado está querendo fazer reversão, tá? Tu pega gráfico da Nasdaq, isso aqui é um fundo. Isso é o fundo marcado. Lembrem-se o que eu disse nos últimos vídeos e nos últimos posts, né? Detalhe, nós temos um fundo confirmado na Nasdaq, tá? Nasdaq fez um bear trap no RSI, enquanto marcou o fundo aqui. Percebam que no momento que ele começa a tentar recuperar de um fundo, ele ainda pode voltar, né, para a região de Fair Value Gap. O que é uma região de Fair Value Gap? Essa alta não foi um monte de gente que saiu comprando e que se é uma notícia positiva e saiu comprando. Isso aqui é uma alta provocada por institucional. E essa é uma alta que ocorre
como início de uma tendência ou fim de uma tendência. Então, representa ou início de uma tendência de alta ou fim de uma tendência de alta. Como ele está abaixo depois de uma grande queda, na minha opinião, ele está no início de uma retomada de alta. Início de uma tendência de alta que pode durar 3 meses de alta, tá? Então, o que acontece? Ele fez o bear trap no RSI, o Bitcoin fez o bear trap no preço, não no indicador, tá? Isso é um excelente sinal, tá? De uma queda desesperada, onde muita gente vendeu desesperado, então isso é muito positivo, porque geralmente o mercado literalmente limpa o pessoal que tem bola, ele separa quem tem bolas de quem não tem bolas. Então, quem tem bolas ficou, e quem não tem bolas, ou quem tem uma bola só, né, vazou fora, saiu do mercado. Quem teve bolas comprou o mercado. Quem não tem bolas ou tem apenas uma bola, o famoso monobola, saiu fora do mercado. Então, esse mercado é para quem tem bola, tá? Simples assim. E não dá para operar notícia por quê? Porque a decisão de comprar teve que ter sido até ontem.